Bom dia, terceira série. Iniciando a nossa aula de hoje, iniciando a gravação, dia 12/11, aula de literatura. Iremos concluir o modernismo, fase 2, poesia, conhecendo Vinícius de Moraes, né? Suas obras, suas músicas, a história da bossa nova, da qual ele foi um dos precursores. Então, dentro dessa segunda fase do modernismo, nós observamos que a produção poética, né, nós estamos trabalhando com a produção poética, que os autores são bastante ecléticos, vamos dizer assim. Nós temos escritores ali que trabalham com temáticas diferenciadas, com temáticas sociais, com temáticas românticas, e nós observamos que de vez em quando um se encontra com o outro, né? Nós fizemos essas relações aí entre Cecília e Drummond, entre Murilo Mendes e Jorge de Lima. E Vinícius de Moraes também é um dos escritores importantíssimos dessa fase, que também apresenta suas particularidades, mas ao mesmo tempo comunga das mesmas ideias desses escritores. Vinícius, ele é conhecido como o famoso poetinha, né? Um boêmio incorrigível. O famoso poeta que amava as mulheres além da conta, segundo ele mesmo, né? Vinícius aí ficou conhecido nesse meio artístico, e vou dizer assim, artístico, já trabalhando com a questão cultural no geral, porque ele não produziu só poesia. Vinícius, ele foi diplomata, então ele produziu ali textos desde das questões de análise e reflexões dos problemas sociais, até poesias, crônicas, músicas, peças teatrais. Então nós temos um escritor com um amplo conhecimento, um escritor com visões de mundo diferente, né? E nasceu no Rio em 19 de outubro de 1913, formou-se em Direito, mas nunca advogou. No mesmo ano em que formou-se em Direito, ele publicou seu primeiro livro de poemas e ingressou na carreira literária em 46. Estão vendo como que a vida dele é? Formou-se em Direito, depois publica um livro de poemas, depois torna-se diplomático e em 53 ele começa a compor e torna-se, portanto, um dos músicos mais talentosos e mais conhecidos aqui no Brasil, passando o resto da sua vida, né, como compositor e cantor. Mas Vinícius também foi cronista, que eu já falei para vocês, foi autor de peças teatrais, e ele trouxe para a gente a visão que se tem hoje do que é o Rio de Janeiro, das praias do Rio de Janeiro, do sol do Rio de Janeiro, das belezas do Rio de Janeiro. Vamos esquecer a violência, tá? Vamos olhar só esse lado bonitinho aí. Então, Vinícius nos apresentou, por meio da poesia, por meio das músicas, e as músicas de Vinícius são músicas poéticas, um Rio de Janeiro que talvez não tinha sido ainda descoberto, que não tinha sido apresentado ao mundo ainda. E Vinícius também apresenta fases em suas produções. Num primeiro momento, ele começa a produzir dentro de uma fase religiosa. Eu não sei se eu comentei com vocês já que Vinícius era ateu, depois ele converteu-se ao cristianismo e depois ele converteu-se ao candomblé. Então ele tem assim uma mistura de valores, né, de princípios religiosos ali que vão aparecendo em suas obras de acordo com o momento da vida dele. No primeiro momento ele não acreditava em nada. Depois ele torna-se cristão, né? Converte-se ao cristianismo. Então ele começa a produzir dentro desses valores do cristianismo, obras de cunho religioso, sempre citando, né, os valores religiosos. E logo depois, quando ele converte-se ao candomblé, nós vamos observar uma obra em que ele mistura, né, esse conflito entre matéria e espírito, né? O texto já começa a apresentar outras outras perspectivas, outras proposições. Garrou aqui, hein? E é normal também a gente identificar dentro dos poemas de Vinícius um certo tom melancólico, né, dramático. Vinícius, como eu já disse antes, era um boêmio. Então, em alguns momentos a gente tem a sensação de que os poemas parecem mais relatos de um bêbado, né? Confissões de um bêbado, de um alcoólatra que está ali naquele momento abrindo a sua alma, né? Trazendo à tona suas emoções, seus sentimentos, suas angústias.
Num segundo momento ali, quando o Vinícius já é conhecido, já tem suas produções já, né, no âmbito literário, começa a aparecer também, né, começam a aparecer os primeiros toques de sensualidade. Vinícius foi o primeiro poeta brasileiro que colocou em evidência a sensualidade da mulher brasileira sem vulgarizar. Sem vulgaridade, desculpa, sem vulgaridade. Por que é importante a gente destacar isso? Porque quando chegar mais à frente, a gente estudar Jorge Amado, vocês vão observar como que a visão do escritor é diferente. Vinícius nos apresenta uma mulher sensual, mas uma mulher que é bonita e que desperta no homem esses sentimentos de sensualidade, né? Entretanto, Jorge Amado já apresenta, não sei, vocês podem lembrar aí, para quem assistiu Gabriela, né, Cravo e Canela, uma mulher sensual, mas que já está voltada para a questão da sexualidade, da satisfação carnal. Então é interessante a gente destacar isso aí e pontuar essa diferença. Então essa sensualidade que nós iremos perceber em Vinícius nos apresenta aí brasileiras, vamos dizer assim, a mulher brasileira, né? Com essa ideia de ser uma mulher sensual. E fica nítido pra gente em Garota de Ipanema, né? Considerada aí a música popular mais conhecida no Brasil. Para quem conhece aí, lembrar a música, não há nada de sexualidade exposta ali, né? O que eu tenho é sensualidade. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa num doce balanço a caminho do mar. Né? Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Observem que ao mesmo tempo que ele está exaltando as belezas femininas, há um certo quê de pureza, né? É a coisa mais linda que eu já vi passar. E a mulher aparece toda sensual, mas ela não tem o objetivo de despertar desejos eróticos, né, em quem a está olhando, em quem a está observando. Então é marca de Vinícius demonstrar a sensualidade feminina sem erotizá-la, sem vulgarizá-la, ok? Vinícius também ele é autor do famoso soneto de fidelidade, considerado uma das mais importantes obras da literatura brasileira. Uma das peças de teatro mais conhecidas também, Orfeu da Conceição, e um dos precursores da bossa nova no Brasil. Foi durante a segunda fase do modernismo que Vinícius ganhou destaques com suas poesias, eu cortei um pedacinho aqui, né? Eróticas, e aí lembrar do erotismo voltado para a sensualidade, e de caráter social, eu cortei um pedacinho aqui. Por quê? Que é importante destacar essa questão social. Porque mais à frente, quando chegar em 1939 a 45, Vinícius ainda está produzindo e Vinícius tem consciência, né, da situação do mundo com relação ao fim da Segunda Guerra. E seus poemas estão voltados para refletir essa questão do ser humano, que se tornou confuso, que se tornou triste, daqueles que perderam famílias, daqueles que foram afetados pela guerra. O famoso poema dele, Rosa de Hiroshima, demonstra bem essa angústia, esse sofrimento, né? Um eu lírico que se preocupa com os demais, que se preocupa com a população. Então nós temos aqui nesse segundo momento um Vinícius de Moraes, que ao mesmo tempo que está focado em demonstrar a sensualidade feminina, também está preocupado com as questões sociais. E essas questões sociais que aparecem aqui aproximam Vinícius de quem? De Carlos Drummond de Andrade. Aproximou Vinícius de quem mais? De Jorge de Lima, que também estava focado nas questões sociais. Assim como esse caráter religioso que a gente identifica nas primeiras obras de Vinícius de Moraes, também estão presentes nas obras de Cecília Meirelles, também aparecem nas obras de Jorge de Lima, também aparecem em Murilo Mendes. Então a gente precisa estar atento porque algumas características aproximam, mas algumas tornam esses escritores únicos, como a questão da sensualidade que aparece em Vinícius. Dos 5 escritores que nós vimos dessa segunda fase de poesia, né, Drummond, Cecília, Murilo, Jorge e Vinícius, Vinícius é o único que cita a questão da mulher, que cita a questão da sensualidade aí. Então, é uma característica individual.
Nós temos aí a produção de poesias, de prosa, de teatro. Nas músicas, né, muitas músicas de Vinícius são, na verdade, poemas que foram musicados. Muitas músicas de Vinícius ele não cantou, ele passou para alguns amigos ou ele fez parceria. Né? Em uma entrevista de Vinícius, ele disse que a maioria das músicas dele são em parceria. Ele não gostava de cantar sozinho, ele não gostava de fazer uma música sozinho. Então, qual era a ideia dele? Se ele produzisse uma música com 3 estrofes, ele fazia 2 estrofes e deixava a última para alguém convidado fazer. E Chico Buarque, disse que muitas vezes ele foi convidado por Vinícius para cantar, para fazer parte de uma música ou de um disco, e na verdade já estava tudo pronto. O que Chico precisava, na verdade, era colocar uma nota musical, era colocar o título da música. Mas Vinícius gostava disso, de ter parcerias, de dividir suas emoções, de dividir suas ações, né, seu modo de vida, e quando eu digo ação é no sentido de expor seu ponto de vista, o seu modo de vida. O fato de ter essa vida boêmia também o torna diferente dos demais, porque ele está no dia a dia aí na cidade do Rio de Janeiro, vendo o que acontecia, né, presenciando a noite cultural, presenciando a vida boêmia do Rio, os escritores que por ali passavam, os poetas, os músicos. Então, Vinícius ele tem todo esse conhecimento cultural da época. E quando a gente diz o poetinha, não é para menosprezar. É ao contrário, é o grande poetinha. O poetinha foi aí uma alcunha dada com carinho. Ele era um poeta tão bom que era o poetinha, carinhosamente assim chamado, aquele que deveria ser guardado, né, com todo carinho. Com relação à questão amorosa, que eu falei para vocês que Vinícius era um boêmio, né, um amante incorrigível, Vinícius teve 9 mulheres e 10 casamentos, porque com uma ele se casou 2 vezes. Então ele dizia que amava imensamente, tanto que no famoso poema Soneto de Fidelidade, ele diz que seja eterno enquanto dure. Então, na visão de Vinícius, todas as 9 mulheres foram muito bem amadas por ele. Quando o amor acabou, acabou. Acabou porque foi eterno até aquele momento, eterno enquanto durou. Mas, enquanto durou, foi amor de verdade. E Vinícius apresenta essa vida aí amplamente, né, exposta, porque é uma pessoa que está sempre na mídia, pelas questões aí do conhecimento cultural, pelas questões de ser acessível, era um boêmio que estava sempre nos bares de Ipanema, qualquer um tinha acesso a ele, qualquer um chegava até ele, e a sua vida amorosa era uma vida que vira e mexe e saía nos jornais, né? Tem vários filhos, morou em várias partes do mundo, era o tipo de pessoa que se estava casado aqui no Rio e amanhã conhecesse uma mulher na Argentina, abandonava a esposa e ia embora para a Argentina para ficar com aquela lá. Então, foi assim a vida de Vinícius. Uma vida muito turbulenta com relação a relacionamentos, mas segundo Vinícius, viveu intensamente cada momento. Pena que morreu sozinho, né? Bêbado, num quarto de hotel. Mas, segundo ele, viveu intensamente. Ok, pessoal, até aqui? Estão acompanhando aí comigo? Soneto de Fidelidade, famoso poema, considerado o poema mais conhecido, né, dentro da literatura brasileira. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Não cabe a gente agora discutir a ideia de amor que Vinícius tem, né, pessoal? Não nos cabe. Mas vamos entender como Vinícius define o amor. Para ele, o amor é um sentimento que tem início, meio e fim. Começa amando
depois não ama mais e você passa a ter um outro tipo de amor ou um amor por uma outra pessoa. É assim que Vinícius define o amor. Tanto que lá na terceira estrofe ele diz assim, ó: quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Ou seja, quem ama muito, muito, muito e não sabe entender quando o amor acabou, acaba ficando sozinho, né? E quem vive na angústia de querer encontrar o verdadeiro amor, acaba encontrando o quê? A morte. Eu possa me dizer do amor que tive. Então eu possa contar para essa pessoa do amor que eu tive, do que eu senti, do que eu vivi. Que não seja imortal. Né? Ou seja, o amor não é imortal, o amor morre, o amor é mortal, e deixa isso bem nítido. Que não seja imortal, posto que é chama. Chama é algo que acende e apaga. Mas que seja infinito enquanto dure. Então nós temos um amor aqui, que é um amor, segundo Vinícius, que é concretizado, que se realiza, entretanto ele tem início, meio e fim. Ele não é um amor infinito, ele não é um amor impossível de ser explicado. Para Vinícius, o amor é algo que pode acontecer em qualquer momento e desaparecer em qualquer momento. Então foi o que eu falei para vocês. Não nos cabe aqui definir como o poeta entende o amor. Observem que o título do poema é Soneto de Fidelidade. Ou seja, no momento em que ele está com essas mulheres, no momento em que ele tem o seu relacionamento amoroso, ele está sendo fiel. Apesar de que não é verdade, não, tá? Várias mulheres só descobriram que ele tinha outras mulheres, né? Depois que já tinha tempo que estava com elas. Ele traiu várias delas. Mas vamos voltar aqui. Então, a ideia de fidelidade para Vinícius é exatamente isso aqui, ó. Que o amor seja infinito enquanto dura. Enquanto eu estou com você, vou fazer tudo que eu puder. Porque agora o amor é real. Agora eu estou vivendo o amor. Vamos relembrar ainda aqui, né? Destacar ainda, desculpa, que Vinícius escreveu muitos sonetos. E o soneto é uma forma de poesia tradicional. Não é que Vinícius quis resgatar o tradicionalismo. É porque o soneto ele é uma forma de escrita mais fácil de ser compreendida. Observem que a presença de rimas é constante. Todos os poemas de Vinícius, que são sonetos, né, em sua maioria são sonetos, apresentam essa preocupação com as rimas. E Vinícius escreve os sonetos dentro daquele padrão formal, tradicional, né? 4, 4, 3, 3, 10 sílabas poéticas. A gente não vai fazer a metrificação aqui, mas se alguém quiser fazer para confirmar, Vinícius segue isso aí. Mas é o que eu estou dizendo para vocês, ele é um poeta moderno. Isso para ele não o impede, né, de continuar produzindo dentro das características do modernismo. Ele apenas lança a mão desse recurso por ser mais fácil, por ser didaticamente melhor compreendido. Ok? Próximo poema, Poema dos Olhos da Amada. Ó minha amada, que olhos os teus. E esse poema já traz pra gente toda aquela questão da sensualidade feminina, que ele tenta destacar aqui nos olhos da pessoa amada. Ele já começa o poema chamando atenção para isso. Observem que não é um soneto, tá? É um poema escrito em versos modernos, né? Versos livres. Ó minha amada, que olhos os teus, que cais noturnos cheios de adeus. São docas mansas, brilhando luzes que brilham longe, longe dos breus. Ó minha amada, que olhos os teus! Quanto mistério nos olhos teus! Quantos saveiros, quantos navios, quantos naufrágios nos olhos teus! Desculpa, pessoal. Ó minha amada, que olhos os teus! Que se Deus houvera, fizera os Deus, pois não os fizera quem não soubera, que há muitas eras nos olhos teus. Ó minha amada, de olhos ateus, cria a esperança nos olhos meus, de verem um dia o olhar mendigo na poesia nos olhos teus. Não sei se vocês observaram que nós temos aqui uma referência religiosa em vários momentos, né? A presença de Deus, a presença dos olhos, olhos ateus, né? Ao mesmo tempo que os olhos enxergam, né, a beleza que Deus os fizera, são olhos ateus. Então, nós temos aqui referência a imagens religiosas. E esse poema ele traz para a gente os objetivos de Vinícius com relação à poesia moderna, porque ele apresenta para a gente uma situação cotidiana,
que é uma mulher que desperta nele sentimentos de amor, né, devido aos mistérios que ela traz nos olhos, desperta nele certo sentimento, não vou dizer de posse, mas de querer conquistar, mas ao mesmo tempo observem que ele sente, né, que os olhos podem ser olhos que provocariam um naufrágio. Então, ao mesmo tempo que ele ama, que ele quer conquistar, ele tem medo porque ele sabe que pode vir a sofrer. É até um pouquinho assim contraditório, porque se a gente observar o poema anterior, que ele diz que seja infinito enquanto dure, parece que ele diz assim, não tenho medo de nada, quero viver de qualquer forma. E nesse poema aqui ele já apresenta pra gente um certo receio de realmente, né, conquistar essa amada. Se a gente fosse colocar na ordem, esse poema dos Olhos da Amada é um poema lá do começo das produções de Vinícius. Enquanto o poema Soneto de Fidelidade já traz pra gente um Vinícius mais amadurecido. E esse enigmático aí, Bruna, é interessante quando você colocou, esse enigmático, ele é representado exatamente no sentimento. Porque, ao mesmo tempo que ele acha que o amor é algo que pode acabar e terminar, e isso já é um Vinícius lá da frente, como eu coloquei para vocês, aqui nesse começo, o amor é algo enigmático para ele. É algo que ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe o que vai provocar. Talvez esse enigma que aparece nos poemas, nos versos iniciais de Vinícius, sejam substituídos, né, mais à frente por esse Vinícius aqui, ousado, que ama imensamente, enquanto o amor existe. Né? Muito legal você ter citado essa questão do enigma aí, muito bom. Ok, pessoal? Esse poema Rosa de Hiroshima é um dos poemas de cunho social mais conhecidos de Vinícius. Foi um poema escrito após o fim da Segunda Guerra e vários cantores gravaram, né? Se vocês tiverem curiosidade depois de assistir, Ney Matogrosso gravou esse poema no disco Secos e Molhados e fez uma performance assim fantástica. O poema todo está voltado para refletir, para destacar o acontecimento da bomba atômica, né, que foi lançada sobre Hiroshima e Nagasaki. E eu tentei achar para vocês o áudio original de Vinícius, a primeira vez que ele declamou, mas não achei. Quando Vinícius escreveu o poema e ele musicou, né, como música de fundo, ele musicou para poder declamar, ele buscou colocar aqui todo o sofrimento, toda a angústia que ele sentia no momento ao pensar no acontecimento. E é tão triste a música de fundo que parece que Vinícius nos coloca, enquanto leitor, na seguinte situação. Você não sente isso também? Você não consegue perceber o sofrimento? Será que não te toca? Né? Rosa de Hiroshima ficou bastante conhecido porque ninguém esperava essa reação de Vinícius com relação a essa questão da guerra, e até porque, como eu disse para vocês, Vinícius tinha relações diplomáticas, né, com o mundo todo, então ele tentava politicamente não se envolver. E esse poema, ele já começa chamando a atenção da gente enquanto leitor, porque ele diz, pensem, e observem que os quatro primeiros versos ali, são marcados exatamente pelo verbo enfatizando, pelo verbo no modo imperativo. Pensem, 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 pensem. Ou seja, coloquem a mão na consciência. É como se em determinado momento Vinícius parasse de falar de amor, de sensualidade, das mulheres e dissesse, poxa, olha só o que está acontecendo no mundo aí fora, olha o que está acontecendo ao meu redor. Eu preciso, né, chamar a atenção, eu preciso demonstrar o que está acontecendo. Bruna, é interessante que você tem tanto Manafra, mas a gente tem também uma ideia de paralelismo quando ele repete assim, né? Pensem nas, pensem nas, pensem nas. Que parece que é até um refrão, né? Que é uma repetição, uma expressão com o objetivo de chamar sua atenção. Não só repetir, mas você tem também a presença da anáfora nos verbos. Pensem, pensem, pensem. Mas não esquecer desse paralelismo aí. É a sonoridade. É como se algo ficasse batendo na nossa cabeça, né? Pensem, pensem, pensem. Estou chamando sua atenção. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas crianças cegas e inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas.
E observem que até aqui ele fez questão de definir, de caracterizar, de adjetivar. As crianças são mudas, telepáticas. As meninas são cegas, inexatas. As mulheres são rotas, alteradas. Pensem nas feridas, rosas, cálidas. E observem que ele associa a ideia da rosa, eu acho que vocês já devem ter visto, né, ou na internet, ou em livros de história, a imagem da bomba, né, quando ela caiu sobre as cidades, que ela surgiu e se abriu, dando a ideia aí de uma rosa, né, de algo que iria se abrir. Só que aqui nós temos uma rosa radioativa, que ele vai colocar mais à frente. E a ideia de ser rosa cálida, cálida é algo fervente, que pega fogo, que está quente, que provoca, né, um calor excessivo, queimaduras. Então não é só uma rosa, mas uma rosa quente. A beleza, né, ali é uma beleza mentirosa. Então pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, não se esqueçam da rosa, da rosa de Hiroshima. Não há pontuação mesmo não, tá? Mas, não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa. Observem a repetição novamente aí. De Hiroshima. A rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. E o poema todo ele traz pra gente exatamente essa angústia, né? E representa como as pessoas que estavam em Hiroshima no momento ali do ataque, como sobreviveram e como ficou a vida delas após o trágico acontecimento. Ele destaca bem, né, as pessoas que sobreviveram, crianças, mulheres, né, meninas, e o que isso provocou, como a mudança, né, aconteceu na vida delas, gerada por esse acontecimento. Lá no meio do poema, quando ele diz, mas né, pense nelas, mas não se esqueçam da rosa. E vocês pensam assim, mas até então ele tá mandando a gente pensar e depois não se esqueçam da rosa de Hiroshima. É como se ele dissesse, vamos pensar nas crianças, nas meninas, mas não se esqueçam de quem provocou isso, do que provocou isso, do que o ser humano é capaz. Pensem em tudo, pensem na tristeza, na angústia, no sofrimento, mas, não se esqueçam da rosa, não se esqueçam da bomba atômica, daquilo que o homem é capaz de fazer, daquilo que o homem fez, daquilo que aconteceu. E ele segue dizendo que é radioativa, estúpida e inválida. Ou seja, o ser humano que agiu de modo estúpido, né, lançando mão aí da radiação, transformando a rosa em uma anti-rosa. A imagem que aparece ali é exatamente um cavalo de grego, vamos dizer assim, né? Um presente de grego. Então, o que ele chama a atenção é exatamente para o fato de que nós devemos, sim, né, prestar aí solidariedade, condolências às pessoas que sofreram, devemos ter essa empatia, mas não podemos perder de vista o que provocou isso. Não podemos perder de vista quem são os responsáveis por isso. Então, temos que também ter esse olhar crítico sobre os outros, sobre aqueles que são responsáveis. Ok, pessoal? Essa ideia que Vinícius coloca aqui, ela é uma característica dos poemas modernos, de te fazer, sim, ter dó, mas assim, enquanto você estiver com pena, não ameniza para os outros, não. Pensem naqueles lá. Eles também não merecem aparecer no poema, mas eles precisam ser castigados, precisam ser fustigados. Então é exatamente o que Vinícius faz aqui. É uma reflexão nos levando a ter a ideia de que algo deve ser feito, de que isso não pode acontecer de novo, né? Até porque ele termina dizendo que é sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Ou seja, não trouxe nada de bom, não produziu efeito nenhum, não acrescentou em nada a nossa existência. Essa música aqui é uma das músicas também bem conhecidas de Vinícius, vocês já devem ter visto, porque vira e mexe aparece em alguma novela, né? Quando a gente fala de Vinícius, né? Quando a luz dos olhos teus quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ficou muito famosa na voz de Miúcha. Ai, que bom que isso é meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só para me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus. Há todo um sentimentalismo aí, né? Que a luz dos olhos meus já não pode esperar.
Quero a luz dos olhos meus, na luz dos olhos seus, sem mais lará, lará. Pela luz dos olhos teus, estranho, né, Camille? Eu acho, meu amor, que só se pode achar, que a luz dos olhos meus precisa se casar. Eu vou tocar outra, mas não vai ser essa não. Se der tempo, eu até coloco para vocês ouvirem essa. Gostaria de passar, né, o tempo todo ouvindo músicas de Vinícius com vocês, analisando as músicas. Que pena que a gente não pode fazer isso, né? Seria, assim, fantástico, mas... E qual a importância de Vinícius dentro da questão da bossa nova? Como eu já disse para vocês, Vinícius foi um dos precursores da bossa nova. Então a gente não pode, né, esquecer e deixar de comentar sobre como as primeiras músicas de Vinícius e as demais também foram assim importantes para o desenvolvimento da questão, né, da nossa cultura musical aqui no Brasil. O termo bossa ele foi utilizado pela primeira vez numa canção composta por Noel Rosa na década de 30. Na letra, Noel dizia: o samba, a prontidão e outras bossas são coisas nossas. A expressão era uma gíria utilizada para se referir a um jeito de fazer as coisas. Dessa forma, os artistas que se apropriaram do termo bossa nova, para sugerir que estavam compondo e cantando de uma nova maneira. Isso é nítido com Vinícius, né? Que cantava e compunha representando aquilo que ele via, aquilo que ele vivia, o seu cotidiano, o dia a dia. Vinícius, quando lançou-se, né, a essa ideia de abraçar a bossa nova, ele traz para a gente uma representação do cotidiano, um cotidiano melódico, um cotidiano que é que é musicalizado e que se torna assim doce, vamos dizer assim, para os ouvidos da população artística da época, a população cultural da época, porque é um tipo de música diferente de tudo que se estava acostumado. Então, os poemas de Vinícius tornam-se assim melodias, tornam-se não tem nem palavras para dizer para vocês, né? Torna-se aquele negócio gostoso de ouvir, de apreciar, como se Vinícius pudesse transmitir para a gente, por meio da música, tudo aquilo que ele estava sentindo. É até difícil definir Vinícius, né? Quais são as características aí da bossa nova? O tom coloquial da voz, os temas cotidianos, muito bom, né, Ruscaia? Os temas cotidianos, a voz mais baixa, quase como sussurros, nós vamos observar isso. E quem conhece aqui, né, eu não vou cantar porque não faz parte, né, tá? Não faz parte da minha vida, não me pertence. Mas para quem conhece isso daqui, né, há uma preocupação de Vinícius, coitada, Bruna, há uma preocupação de Vinícius em demonstrar aí os altos e baixos, como se a tonalidade fosse importante, né? Que a luz dos olhos meus já não pode esperar, ele dá aquela pausa devagarinho. Então, em diversos momentos, Vinícius lança a mão desse recurso, como uma forma de tocar mesmo o coração, né? De tocar a mente do ouvinte. Harmonias de samba, invenções melódicas de jazz. Verdade, Camilo. Como que é mágico, né? Tem uma música, eu não sei quem é que canta, quem é o original de quem é, né? Mas é até uma música que eu sei que Sandy Júnior regravou, que diz assim: sempre feliz, uma luz nasce em mim. Não sei se vocês lembram. E me faz viajar como flashes no ar. E a música vai descrevendo qual é a sensação que as pessoas têm quando estão dançando. Vem sentir, vem comigo, vem. Nada tem o dom de envolver, jamais, Bruna, nada tem o dom de envolver que a dança tem. E ali ele descreve que a dança, ela te envolve quando você realmente vive o que você está cantando. E aí eu chamo a atenção de vocês para o fato não só da música, para quem canta louvor, né, para quem participa de orquestras, para quem participa de coros, né? Como que quando você entra naquele universo musical, a música realmente torna-se a sua vida, você vive aquilo ali. Por isso que a gente vê, às vezes, as pessoas cantando e chorando, as pessoas cantando e as expressões, né, representando a alegria e a tristeza, porque elas estão vivendo naquele momento, né, aquela sensação do que está sendo cantado. É muito bacana isso, pena que eu não sei cantar nada. Tá, Bruna? Nem no banheiro. Bruna que tá pedindo pra cantar aqui, mal no banheiro, tá? Uma das músicas... Opa! Mas só um pouquinho. Uma das músicas mais marcantes aqui desse movimento
conhecida mundialmente, a Garota de Ipanema, já disse para vocês, que foi composta por Vinícius e Tom Jobim em 1962. Observem que nós começamos a falar da segunda fase em 1930. Por que nós estamos em 62? Porque Vinícius é dessa segunda fase de 30. Vinícius continuou o processo, fez parte da Bossa Nova, então eu já engatei aí para a gente poder já estar conhecendo esse movimento. A história da canção é verídica, acho que vocês já devem saber disso, inspirado na modelo brasileira Elô Pinheiro, que foi a moça bonita que passava na orla de Ipanema do Rio de Janeiro. Todos os dias Vinícius estava no mesmo bar, sentado na mesma cadeira, que ele tinha cadeira cativa nesse bar, o Antônios, lá no Rio de Janeiro, e Elô Pinheiro passava todos os dias indo para a praia, pelo calçadão de Ipanema, e todos os dias ele via a mesma cena. Além dessa música também, Chega de Saudade, foi composta por Tom e Vinícius, marcou época. Vale lembrar que a canção que assinalou o fim do movimento da Bossa Nova no Brasil é Arrastão, de Vinícius de Moraes e Edu Lobo. Olha só que interessante, Vinícius foi um dos precursores da Bossa Nova, produziu durante todo o período, e a última música, né, a música que finalizou, que fechou o ciclo da Bossa Nova, foi também uma música de Vinícius de Moraes. Aqui embaixo tem várias músicas de Vinícius, não tem necessidade de ler. Eu sei que Vou Te Amar, Se Todos Fossem Iguais a Você, Águas de Março, Barquinho, Pato, Lobo Bobo, Saudade Faz um Bem. Vocês já conhecem, né? Uma Casa Muito Engraçada, que acho que é Casa... Esqueci. A Casa é o nome da música, A Casa. Então nós temos várias músicas de Vinícius, tanto em linguagem infantil, né? Aquela do pato que todo mundo canta na educação infantil, né? Lá vem o pato, pato aqui, pato acolá. Todo mundo canta na educação infantil. Ninguém sai do pré sem cantar o Pato de Vinícius de Moraes, né? Ok, pessoal, até aqui? Dúvidas, perguntas? Ok, então aguardem só um momentinho.